Oi, turma! Eu sou o professor Cássio, da disciplina de Matemática, aqui da Fundação Matias Maquiline. Essa é a nossa aula 6 do módulo 1 do curso Preparar FMM. Na aula de hoje, continuando o assunto regra de 3, veremos alguns exemplos envolvendo regra de 3 composta. Turma, sabe por que regra de 3 tem esse nome? É porque podemos determinar um valor a partir de outros 3 dentro de uma mesma proporção. Vocês se lembram da aula passada, onde vimos regra de 3 simples? Bem, acredita-se que regra de 3 tem origem na China antiga e que pela Índia tenha chegado até a Arábia, devido a pensadores como Brahmagupta e Bhaskara, que já utilizavam essa nomenclatura. Leonardo de Pisa, também chamado de Leonardo Fibonacci, foi um matemático que nasceu em 1170 na cidade de Pisa, na Itália. Após um período morando com os árabes na África do Norte, ele aprendeu sobre a numeração arábica e o número 0, ajudando posteriormente a difundir, entre outras coisas, a regra de 3 por toda a Europa. Na aula de hoje, faremos exercícios que envolvem a regra de 3 composta. Venham comigo. Turma, na regra de 3 composta, temos que é uma proporção que envolve 3 ou mais grandezas que podem ser diretamente ou inversamente proporcionais entre si. Turma, antes de resolver exercícios que envolvem regra de 3 composta, deixe alertá-los para o seguinte princípio, o princípio fundamental da contagem. Esse princípio diz que, para determinar um resultado que depende de variáveis distintas e sem interseção entre si, podemos fazer uma simples expressão, em que o número de resultados será dado pela multiplicação das possibilidades da primeira variável vezes a segunda variável até a última variável. Essa forma de construção vai nos ajudar em montar as proporções para a regra de 3 composta. Turma, antes de resolver o exemplo 1, deixa alertá-los para: não vou usar nenhum macete nem fórmula mágica para a resolução de regra de 3 composta, somente raciocínio lógico. Exemplo 1. 5 máquinas idênticas produzem 500 peças em 5 dias, operando 5 horas por dia. Se fossem 10 máquinas operando 10 horas por dia, durante 10 dias, o número de peças produzidas seria de... Primeira coisa que eu gosto de fazer é separar as grandezas envolvidas. Temos número de máquinas, depois a produção, depois o tempo em dias, e depois a jornada de trabalho em horas por dia. Próximo passo é fazer a relação se as grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Primeiro, veja, o x da questão é saber o número de peças produzidas. Então, o x da questão está na coluna de produção. Ela que servirá de referência na relação com as outras grandezas. Por exemplo, suponha que o número da produção esteja aumentando. Se eu tenho uma produção maior, significa que eu preciso de um maquinário maior. Logo, a relação entre produção e número de máquinas é uma relação diretamente proporcional. Agora, vamos relacionar produção e tempo. Se eu tenho uma produção que é maior, eu preciso de mais tempo para conseguir produzi-la. Perceba que produção e tempo também têm uma relação diretamente proporcional. Agora vamos relacionar produção e a jornada. Se eu tenho uma produção maior, consequentemente, eu preciso trabalhar mais. Novamente, produção e jornada de trabalho também será diretamente proporcional. Após fazer essa relação, é que gosto de colocar os valores que são dados no texto, para que eu não fique confuso em relação se as grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Vamos montar então a nossa tabela. Tínhamos 5 máquinas e passamos a ter 10.
Produzíamos 500 peças e queremos saber agora X. Eram 5 dias e passaram a ser 10 dias. E era uma jornada de 5 horas por dia e passou a ser 10 horas por dia. Na hora de montar a proporção, gosto de começar da coluna onde está o X. Dessa maneira, 500 está para X. Lembram-se do princípio fundamental da contagem que falei agora há pouco? Esse resultado depende de 3 variáveis que são distintas e não têm interseção entre si. Então, usando aquele princípio, posso montar o restante da proporção da seguinte forma: o número de possibilidades para o número de máquinas vezes o número de possibilidades para o tempo em dias vezes o número de possibilidades para a jornada horas por dia. A partir daí, a conta fica simples. Simplificando 5 décimos, temos 1 meio. Dessa maneira, 500 está para X, assim como 1 vezes 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2 vezes 2, 8. X vezes 1, X. 500 vezes 8, 4.000. Logo, a nossa produção será de 4.000 peças. Acabou. Exemplo 2. 3 impressoras, funcionando 10 horas por dia, durante 4 dias, imprimem 240.000 folhas. Se uma delas quebrar, quantas horas por dia deverão funcionar as outras duas para imprimir 480.000 folhas em 6 dias? Novamente, o primeiro passo aqui é identificar as grandezas envolvidas. Temos o número de impressoras, temos novamente a jornada de trabalho em horas por dia, temos o tempo em dias e temos a quantidade de folhas. O texto quer saber o seguinte: quantas horas por dia deverão funcionar as outras duas impressoras? Ou seja, o X da questão está em jornada de trabalho. Agora, vamos avaliar a relação entre número de impressoras e jornada de trabalho. Suponha, por exemplo, que temos uma jornada de trabalho maior. Numa jornada de trabalho maior, podemos utilizar uma quantidade de impressoras menor. Logo, essas duas grandezas são inversamente proporcionais. Agora, vamos analisar jornada e tempo. Se temos uma jornada de trabalho maior por dia para realizar um serviço, podemos dispor de uma quantidade de dias menor. Aqui temos que jornada e tempo também são inversamente proporcionais. Agora vamos avaliar jornada e o número de folhas. Se temos uma jornada de trabalho maior por dia, consequentemente, vamos conseguir imprimir uma quantidade maior de folhas. Nesse caso, jornada e o número de folhas são diretamente proporcionais. Sabendo agora as relações, vamos completar com as informações que tem no texto. Antes, tínhamos 3 impressoras. Como uma quebrou, passamos a ter 2 impressoras. Antes, tínhamos uma jornada de 10 horas por dia e queremos saber quantas serão necessárias. Antes, tínhamos 4 dias. Agora, são 6 dias. E antes eram impressos 240.000 folhas. Passarão a ser 480.000 folhas. Novamente, começando a montar a proporção pela coluna do X, temos o seguinte: 10 está para X, assim como. Usando novamente o princípio fundamental da contagem, esse resultado depende de 3 variáveis distintas e que têm interseção vazia entre si. Logo, podemos só fazer a multiplicação das suas possibilidades. Mas perceba que, no caso de grandezas que são inversamente proporcionais, por exemplo, jornada e número de impressoras, vamos inverter a coluna de impressoras. Então, ao invés de ser 3 por 2, será 2 por 3.
vezes. A relação jornada e tempo também é inversamente proporcional. Consequentemente, vamos inverter os valores do tempo. 6/4. A relação entre jornada e número de folhas é diretamente proporcional. Então, vamos manter a posição na coluna de folhas. 240.000 sobre 480.000. Agora, podemos simplificar da melhor maneira possível. Por exemplo, 2 vezes 6, 12. 3 vezes 4, 12. E 12 dividido por 12 é 1. Aqui podemos simplificar os 4 zeros do numerador com os 4 zeros do denominador. E 24 sobre 48 é igual a meio. Nossa proporção, então, fica sendo simplesmente 10 está para x, assim como 1 está para 2. X vezes 1, x. 10 vezes 2, 20. Logo, cada impressora tem que trabalhar 20 horas por dia. Acabou. Bem, turma, na aula de hoje, fizemos exercícios que envolviam a regra de 3 composta. Não se esqueçam de tirar suas dúvidas com os monitores. Na próxima aula, começaremos o nosso estudo sobre porcentagens. Até a próxima aula!